Muito bem. Quero agradecer também aos bancários e bancárias de base que estão com a gente aqui nessa plenária, participando desse momento importante, que não é o pontapé inicial, mas quase que é um pontapé, o primeiro pontapé da nossa campanha nacional dos bancários de 2026. Agradecer também um agradecimento muito especial aos delegados e delegadas que estão aqui do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, que estão aqui se inteirando da nossa campanha para que possam ser um porta-voz do sindicato, um porta-voz dos bancários e bancárias nessa campanha salarial. E eu quero passar aqui já rapidamente para a nossa secretária-geral do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte Região, a nossa querida amiga Mônica, que é funcionária do Banco do Brasil, para dar uma saudação e uma boa noite para os bancários e bancárias. Tudo bem, Mônica? Tudo ótimo, Ramon. Bem-vindos todos e todas. É muito importante essa plenária e a participação das pessoas também muito importante, porque é, é o momento que a gente começa para o público em geral, né, a nossa campanha. Ela vem sendo construída ao longo do tempo nossos encontros locais, depois nos encontros estaduais, discutindo as pautas, discutindo os temas importantes para a nossa categoria, através da consulta nacional também. E agora é o momento da gente convidar vocês para apreciarem aí o que foi retirado, né, o que foi obtido de todo esse conjunto que foi construído exatamente pela base, pelos bancários. Então, é muito importante a participação de todos, fico muito feliz de estar aqui, espero que a gente tenha uma boa plenária e que a Assembleia encontre o melhor caminho aí para a nossa campanha, que eu espero seja vitoriosa, apesar de todos os desafios. Boa noite para todos. Obrigado, Mônica. Quero também registrar a presença aqui e agradecer a presença da nossa assessoria jurídica, Dr. Sávio Leite, está aqui com a gente, da assessoria jurídica do sindicato, junto também com o Dr. Elcio, que é o nosso diretor jurídico aqui do sindicato, e que nos é né, Mônica, é uma sustentação nessa campanha, em todas as campanhas, né, que nos orienta, nos dá conselho. É claro que é uma campanha política, né? É uma campanha de enfrentamento político, mas a parte jurídica também ela é muito importante para nos respaldar nas nossas argumentações e na nossa luta. Então, boa noite, doutor Sávio, boa noite, doutor Elcio. Boa noite, pessoal. Obrigado, Ramon, pelas palavras. Boa noite. Quero registrar também a presença aqui da nossa ex-presidente dos sindicatos bancários de BH, companheira Eliana Brasil, que é diretora de formação da Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, e posso dizer com todo orgulho que ela está aqui representando a nossa confederação. Boa noite, Eliana. Boa noite, Ramon. É, é muito importante, né? Te agradeço demais. Na hora que fala que eu sou representante ali na nossa confederação, na Contraf, assim, ainda dá aquele. A gente ainda treme um pouquinho, porque a responsabilidade é muito grande. Nosso sindicato aí, os maiores sindicatos do país, né? Então, essa representação traz esse peso. Mas, enquanto funcionária da Caixa, participei do CONECEF, participei da nossa conferência. E assim, como que foi tão importante, tão grandiosa, né? Os nossos debates, e com certeza vai ser uma campanha muito vitoriosa para todos os bancários e bancárias. Que assim seja, né, Lili? Essa vai ser Amém. complicada, vai ser difícil, mas nós estamos aqui prontinho, organizado para enfrentar essa batalha. E eu quero registrar a presença também do nosso companheiro Matheus Fraia, que é diretor do Sindicato dos Bancários de BH, é funcionário do Banco do Brasil e é o nosso representante de Minas Gerais na Comissão Executiva dos Empregados do Banco do Brasil, que vai estar representando os bancários de Minas Gerais na mesa de negociação do acordo específico do Banco do Brasil. Então, pela primeira vez, o nosso companheiro querido, que eu chamo com muito carinho de Teteu, vai virar algumas noites aqui com a gente durante a campanha nas negociações. Boa noite, Matheus.
Boa noite, presidente Ramon. Boa noite todas e todos. Na pessoa da Eliana Brasil, eu saúdo todas as nossas colegas. Na pessoa do nosso presidente Ramon, todos os nossos colegas. E também nossa assessoria jurídica, o doutor Sávio, presente aí. Muito obrigado. Vai ser uma experiência bastante importante. Eu espero estar à altura dos trabalhos desenvolvidos pelo Rogerinho. Antes dele, também passaram colegas valorosos, como Wagner Nascimento, que hoje está na Provi, a Luciana Banho, que foi recentemente eleita na CACI. Então, pessoas que deixaram um legado bastante importante. Eu espero estar cumprindo aí à altura toda essa expectativa dos nossos colegas, né? Com certeza, falta de empenho não terá. Me empenharei bastante aí para a gente estar buscando o melhor acordo possível junto ao Banco do Brasil, perante toda o fator complicador que há nesse cenário nosso do dia a dia do Banco do Brasil, né? Obrigado aí a todos, boa noite. Tudo bem. E o nosso companheiro Clotário Cardoso, empregado, funcionário, não, é funcionário que a gente fala, Leandro, trabalhador, empregado, funcionário da Caixa, como é que é? Eu sempre esqueço. É empregado, Caixa. Empregado. O empregado da Caixa Econômica Federal, ex-presidente do sindicato, ele está vindo aqui para São Paulo. Provavelmente ele deve estar com voo atrasado, porque aqui em São Paulo está chovendo muito. Daqui a pouco ele entra aqui para fazer uma saudação e dar uma palavrinha para a gente, porque vai estar representando os empregados da Caixa na comissão de empresa, discutindo um acordo específico da Caixa Econômica Federal. Pessoal, antes da gente entrar no assunto da minuta, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para a Festa dos Bancários e das Bancárias 2026. A Festa dos Bancários e das Bancárias vai ocorrer no Clube Labareda no dia 29 de agosto, às 21 horas. Música boa, banda Putz Grila, pop rock, rock internacional e nacional, banda Brilhantina, que vai tocar de tudo, vai tocar rock, vai tocar pagode, vai tocar samba, vai tocar até música do Furacão 2000, que a Jaqueline do administrativo gosta. Vai tocar também, vai ter de todos os gostos lá, a música para o pessoal se divertir. Comida boa, comida excelente, como sempre é, bebida gelada, open bar, open food, e você pode garantir o seu ingresso a partir do dia 26 agora, sexta-feira. Começa a venda de ingressos online no endereço www.festadosbancarios.com.br e você pode ir lá entrar Senta aqui, ó, tá e guardando o lugar para garantir. você. Deixa eu ativar aqui e garantir o seu ingresso para você participar desse momento de confraternização dos bancários e das bancárias. E como sempre, é muito legal, é muito bom. A gente se diverte muito, a gente aproveita muito. E eu acho que vai estar lá no finalzinho da campanha. Se Deus quiser, nós vamos estar lá comemorando uma vitória excelente dos bancários e das bancárias. Então não deixe de participar. Chame os seus colegas também, bancários, avise eles que começa a venda no dia 26 agora, sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Ingressos limitados. Então corra e garanta o seu. Outra informação importante que eu não posso deixar de dar aqui para os bancários e bancárias, se você ainda não está afiliado ao Sindicato dos Bancários de BH, corre lá, se filia, para que você faça parte dessa luta, fortaleça o seu sindicato, fortaleça a nossa campanha salarial e, além disso, pode usufruir também dos mais de 20.000 descontos, pontos de descontos que o sindicato tem, parcerias com colégios, com farmácias, com tudo. Tudo que você pensar, a gente tem parceria e oferece desconto para os associados e associadas. Além disso, e mais importante do que isso, na minha opinião, sendo filiado ao sindicato, você tem assessoria jurídica gratuita do sindicato e assessoria e orientação do nosso departamento de saúde para o que você precisar. Então, se une ao sindicato, filie ao sindicato e daqui uns dias a gente tem novidade em relação a isso, que vai vir mais uma campanha de filiação. Não vou falar muito sobre isso, Mônica, para a gente não quebrar também a surpresa. Pessoal, a nossa campanha salarial, ela é feita de vários momentos. A construção dela, ela acontece a partir de vários
eventos que o sindicato participa de todos eles. A gente começou a nossa campanha, basicamente, quando a gente termina a última campanha. Então, quando a gente termina a última campanha, a gente sempre está na base, conversando com os bancários, entendendo os problemas dos bancários, pegando a demanda dos bancários, acumulando toda essa gama de informação e esses debates que a gente faz com os bancários e trazendo isso para dentro do sindicato e dos fóruns do movimento sindical, que são as mesas de negociação, são as conferências que a gente faz também, além das conferências quando tem campanha salarial, a gente faz conferências também quando não tem campanha salarial, para a gente discutir os problemas dos bancários. E a gente já começa a campanha. Mas aí a gente começa a organizar a campanha de fato, quando a gente não tem ainda um acordo, como a gente não, a gente tem um acordo esse ano que vale até o final de agosto, e a gente tem que construir a partir de então um novo acordo, garantir esse acordo e novos avanços na nossa convenção coletiva. Então a gente tem algumas etapas que a gente vai construindo ao longo do ano para a gente poder construir a nossa campanha vitoriosa. E uma grande etapa que a gente tem, que a gente conseguiu vencer esse ano, junto com os bancários e bancárias, foi a Consulta Nacional dos Bancários. A Consulta Nacional dos Bancários ela foi realizada a partir do dia 15 de abril, online, e foi disponibilizada até o dia 31 de maio. Então, os bancários tiveram aí mais de 30 dias para poder responder à consulta dos bancários. E qual que é o objetivo da consulta dos bancários? O objetivo é saber dos bancários e bancárias aquilo que eles querem para a campanha nacional desse ano, aquilo que eles almejam para a campanha nacional desse ano, aquilo que eles consideram que tem que ser mais importante para o movimento sindical discutir com a FENABAN, com os bancos, em mesa de negociação. Também para saber dos bancários quais os problemas que eles estão enfrentando no que tange ao seu emprego, em relação às metas, em relação à assédio moral, em relação à saúde, problemas de saúde que ele possa estar tendo ou que ele tenha em relação também às perspectivas políticas que ele tem em relação à campanha nacional, em relação ao movimento sindical, porque a gente não faz a luta sozinho, o sindicato não faz a luta sozinho, essa luta também é travada em outros ambientes políticos, como Câmara dos Vereadores, Câmara dos Deputados Estaduais, Câmara dos Deputados Federais, no Senado Federal e na disputa pela presidência da República. A gente não pode afastar isso do nosso olhar, porque não adianta a gente fazer a nossa luta aqui e ter pessoas que tomam decisões lá em cima da gente que são contra tudo que a gente defende, que é direito para o trabalhador, que é benefícios para o trabalhador, que é o fim da escala 6 por um, que é mais saúde, menos meta. E se a gente não eleger pessoas que nos defendem, a gente vai eleger pessoas que nos atacam, que nos tiram os nossos direitos. Então é muito importante a gente saber também isso dos bancários. Qual que é a ideia que eles têm em relação a isso? Porque se algum bancário e bancária ainda não compreende isso muito bem, é função do sindicato ir lá, debater e tentar convencer esse colega para que ele entenda que eleger pessoas que vão defender os trabalhadores, e em especial a categoria bancária, às vezes é mais importante do que uma campanha salarial vitoriosa. E aí, pessoal, a consulta nacional bateu um recorde esse ano. Nós tivemos 55 mil respostas no Brasil. E eu quero agradecer aos bancários e bancárias de Belo Horizonte. Daqui a pouco também o nosso presidente da FETRAF Minas deve estar entrando aqui, que ele está a caminho de São Paulo. Agradecer também a FETRAF Minas, em especial a diretoria do Sindicato dos Bancários de BH, porque nós fomos a segunda base com mais respostas. A primeira foi São Paulo, porque São Paulo também tem a metade dos bancários do país. Mas a segunda região que teve mais respostas foi Minas Gerais. Isso para nós é muito bom, porque a consulta, ela é um instrumento que nós usamos na mesa de negociação para poder argumentar com os bancos e falar, olha aqui, o Fenaban, o que que os bancários querem? E aí, o que que os bancários querem tem muito da opinião de Belo Horizonte e região, porque nós fomos a segunda base que mais respondeu à pesquisa.
Durante esse tempo, nós realizamos também os encontros estaduais dos bancários de bancos privados e dos bancários de bancos públicos. E nesse encontro que nós realizamos no dia 25 de abril, os bancários tiraram as reivindicações que nós levaríamos para a Conferência Estadual dos Bancários de Minas Gerais, que foi realizada nos dias 22 e 23 de maio em Belo Horizonte. E aí, na Conferência Estadual dos Bancários de Minas Gerais, nós tivemos a participação do Sindicato de Belo Horizonte. Eliana, me lembra aí, porque eu sempre esqueço. Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberaba, Divinópolis, Cataguases, Ipatinga, Teófilo João Otoni, Otoni, falta um, são 8. Juiz de Todos, Fora. daqui a Belo pouco, Horizonte, Belo Horizonte eu falei, BH, Uber, Juiz de Uberaba, BH, Uberaba, BH, calma, BH, Uberaba, Juiz de Fora, Teófilo Otoni, Divinópolis, Ipatinga, Matos. Patos Matos de de Minas, Minas, Quase. Patos de Minas, Cataguases. faltou um mesmo jeito, mas a gente lembra daqui Patos a de pouco. Não Minas. faltou, Teófilo não. Otoni, Cataguases, Patos de Minas, Juiz de Fora, Uberaba, Belo Horizonte e Divinópolis. Então falei Oito. os 8. Tá bom. Eu sempre esqueço, mas são os 8. E aí nós tiramos lá uma minuta de reivindicações estadual, que são propostas dos bancários e bancárias que participaram como delegados dessa conferência estadual, que foram devidamente eleitos em assembleia no Sindicato dos Bancários de BH, foram para a conferência e tiraram as propostas da minuta estadual de reivindicações. Feito isso, a gente veio aqui para São Paulo, agora nos dias 19, 20 e 21 de junho, para a Conferência Nacional dos Bancários. Os colegas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil vieram no dia 17, porque eles tiveram o CONECEF e o CNBB, aonde eles tiraram as propostas específicas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Aí a gente se reuniu na Conferência Nacional nos dias 19, 20 e 21 de junho, 700 delegados do país inteiro, representando 95% dos bancários do país, e nós tiramos de forma democrática e unificada a Minuta Nacional de Reivindicações dos Bancários e Bancárias de 2026. Essa minuta ela está disponível no site do sindicato, www.bancariosbh.org.br, e todos e todas devem ler, ter acesso, ler, entender, e saber o que nós estamos pedindo para os bancos esse ano, né? Isso não é uma construção individual do sindicato. Eu quero salientar isso e reforçar, porque às vezes os bancários falam assim: ah, mas o sindicato pede pouco, o sindicato não organiza direito. Não é verdade. Isso é uma construção democrática onde todos os bancários têm a condição e podem e devem dar a sua opinião e fazer a sua reivindicação para que ela possa entrar na Minuta Nacional de Reivindicações da campanha nacional. Então, é uma construção muito organizada, muito forte, né, e que tem dado resultado há mais de 30 anos para a categoria bancária, que é a nossa convenção coletiva de trabalho. A minuta agora estando pronta, nós vamos realizar no dia de hoje a assembleia do sindicato para aprovar a minuta de reivindicações da categoria bancária. Essa é uma etapa importante para que a gente possa iniciar as mesas de negociação junto à FENABAN. Na data de amanhã, a gente já tem a agenda com a FENABAN às 10h30 da manhã. O Matheus vai estar aqui junto comigo, junto com o Cardoso, junto com a Abelha, presidente da FETRAF, para a gente entregar a minuta de reivindicações da categoria para a FENABAN e assim montar o calendário de negociação e a gente começar as negociações. Esse ano em especial, quero pedir para vocês que acompanhem de perto as redes sociais do sindicato, @bancariosbh.
porque nós vamos fazer vídeos, às vezes ao vivo, de como é que está indo a campanha nacional, como é que estão indo as mesas de negociação da nossa categoria, quais são os principais problemas da mesa de negociação, o que está acontecendo no momento. Então, as informações vão chegar para todos e todas através das redes sociais, de maneira quase que tá Cazé TV, viu, Mônica? Quase que full time ao vivo. Então, eu vou fazer questão de colocar esses vídeos. O Matheus também vai colocar, o Cardoso, a Abelha, para a gente informar a categoria tudo o que está acontecendo na nossa campanha salarial e um ambiente democrático para que você entre lá também e dê a sua opinião, dê a sua sugestão, faça a sua reivindicação, xingue o banco se você puder xingar, cuidado, né? Porque às vezes se você xinga na internet você pode ser penalizado, né, Mônica? Mas faça o seu desabafo sem xingar, seu descontentamento, porque com certeza teremos, sempre temos, né? E com certeza teremos, como a FENABAN fez na última campanha, querendo tirar a 13ª cesta alimentação, querendo tirar vale alimentação e vale refeição, querendo tirar a nossa PLR, querendo dar 0% de reajuste para a categoria. Com certeza vai vir essas abobrinhas de novo e a gente vai enfrentar isso com muita luta, com muita força e eu digo para vocês, da minha parte, com muito entusiasmo, porque é o momento que a gente mais gosta enquanto dirigente sindical, que é brigar com os bancos e defender os bancários e bancárias. Rapidamente, pessoal, vou passar alguns pontos aqui da nossa minuta para que vocês, para quem ainda não teve acesso, não pôde entrar lá e ler, para que a gente possa alinhar aqui a nossa conversa. Basicamente, a nossa minuta está tratando de alguns pontos aqui que nós chamamos de eixos centrais. São 5 pontos que nós estamos elencando aqui como eixos centrais. E aí, depois que a gente elencar eles, a gente passa para todo mundo, para quem quiser fazer o uso da palavra, poder fazer a sua contribuição. Primeiro eixo, mais valorização salarial, maior valorização salarial. Segundo eixo, proteção aos empregos. Terceiro, defesa da categoria diante as novas tecnologias, em especial a inteligência artificial. Quarto, e que na minha opinião vai ser um dos assuntos que vai dar mais problema na campanha salarial, que é o combate ao adoecimento e às metas abusivas. E o quinto ponto que a gente está trazendo dentro dessa campanha nacional desse ano é o fortalecimento dos nossos direitos e da nossa organização sindical. Alguns pontos importantes da minuta que está disponível para vocês aí no site do sindicato, em relação à remuneração, a gente está pedindo a reposição da inflação, o INPC, mais o aumento real de 5%. Proteção salarial no nosso salário, sempre que a inflação chegar a 3%, os bancos recomporem o nosso salário em 3%, sempre que ela atingir o patamar de 3%. Então, ou seja, uma proteção salarial automática. O 14º salário para todos os bancários e bancárias, a manutenção do nosso modelo de PLR, mas que seja equivalente a 3 salários mais uma parcela fixa adicional. As gratificações de função, que estão sendo um problema muito grave, em especial nos bancos públicos, a gente está querendo que na nossa convenção coletiva a incorporação da função aconteça após 5 anos, garantia da manutenção das comissões e uma gratificação de caixa fortalecida para toda a categoria. Em relação a benefícios, vale alimentação e vale refeição, reajustar os valores, a manutenção desse direito para os bancários que estão afastados, a extensão desse direito para os bancários aposentados, a manutenção da 13ª cesta alimentação e a 13ª cesta refeição, pagamento da 13ª cesta refeição. O auxílio creche babá para filhos com até 12 anos, a inclusão do auxílio para enteados, para quem tem filhos com guarda provisória, a 13º auxílio creche, em relação a emprego e segurança,
vai ser um tema muito difícil na nossa campanha. Então, a gente está querendo o combate às demissões em massa. Nós tivemos um problema muito grave nesse ano passado com o Banco Itaú, uma limitação de rotatividade. Em relação às demissões, quando ocorrerem, que tenha-se negociação prévia com os sindicatos, para os sindicatos poderem intervir e acharem alternativas que não seja a demissão dos bancários. A estabilidade dos bancários em processo de reestruturação, que é o que a gente está vendo em todos os bancos, um processo de reestruturação acelerado, e nós queremos que os bancários tenham estabilidade nesse momento. Em relação à inteligência artificial e novas tecnologias, que é outro tema também que vai pegar fogo na campanha, uma criação de uma comissão permanente para acompanhar as mudanças tecnológicas dentro dos bancos, a participação do movimento sindical, dos sindicatos, na implementação das tecnologias de inteligência artificial e a proteção dos empregos diante da automação das tarefas. Em relação à saúde mental, a gente já tem dentro da convenção coletiva, a gente tem dentro da nossa convenção coletiva, a gente tem que falar isso porque é o maior orgulho que nós temos. A convenção coletiva de trabalho ela é exemplo para o mundo inteiro. Nós temos direitos dentro da convenção coletiva de trabalho e a maioria deles que são superiores ao que tem na CLT, na lei trabalhista brasileira, são superiores. E vem gente do mundo inteiro, né, Eliana Brasil? Eliana Brasil às vezes viaja com a gente para o exterior para a gente fazer a troca de experiência com sindicatos da América Latina e até América do Norte e Europa. É gente do mundo inteiro que vem estudar como é que a gente conseguiu uma convenção coletiva tão robusta, tão forte, tão democrática e tão boa para os bancários e bancárias, né? E a gente troca essas informações, essas experiências. Então, em relação à saúde mental e condições de trabalho, é, a pauta reforça um controle sobre as metas, porque a cobrança de metas inclusive, nós temos na nossa convenção coletiva, eu quero fazer um parêntese aqui para os bancários e bancárias que estão aqui com a gente ou que vão nos assistir depois. Se você está em algum grupo de WhatsApp que o seu gestor criou e que você não quer estar, mas você tem que estar, porque o gestor criou, e ele está mandando mensagens para vocês cobrando metas, fora do horário de trabalho, fazendo assédio moral, fazendo ranqueamento de funcionários, denuncie ao sindicato. Entra lá no nosso site, manda um e-mail para a gente, fale underline conosco, bancariosbh.org.br e denuncie, porque nós vamos para cima dos bancos, porque isso é proibido. A nossa convenção coletiva proíbe. E nós queremos, inclusive, mais proteção em relação a isso. Porque nós queremos combater uma gestão que trabalha por pressão, que é o que parece que está acontecendo em todos os bancos, inclusive em bancos públicos. Parece que o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal contrataram pessoas de bancos privados para fazer gestão de RH dentro desses bancos. Parece que esses bancos nem têm um papel público mais. É só pressão, é só cobrança, é só resultado, é só ranqueamento. Ninguém aguenta essa pressão, né? Então, isso vai ser um tema muito delicado e que nós vamos bater muito na campanha salarial. Inclusive em relação à transparência dos critérios de cobrança das metas. A Caixa Econômica Federal, né, Eliana Brasil, está com um problema muito sério em relação a isso. Faça um programa de remuneração variável e no meio do jogo muda a regra. No meio do jogo muda o que estava combinado. Como se assim, o bancário fosse um mero instrumento de realização de tarefa. Então, nós vamos combater isso, né? O sindicato sabe dos problemas que estão acontecendo, a gente sabe de tudo e a gente vai combater isso. Combater o assédio moral, combater o assédio sexual, isso é tolerância zero. Assédio moral e assédio sexual é tolerância zero. E nós temos cláusulas robustas na Convenção Coletiva de Trabalho que combatem isso. E nós vamos fortalecer isso ainda mais. Temos também cláusulas relacionadas ao teletrabalho, a inclusão da diversidade,
cláusulas relacionadas à segurança bancária, é, e vários outros pontos. A minuta é muito grande, né? A minuta é muito grande. Vale a pena os bancários pegarem, lerem com calma, para entenderem toda a minuta, para a gente poder estar antenado e falando a mesma língua. Eu não vou falar aqui toda a minuta, porque a nossa assembleia começa agora às 19 horas. E aí, vamos abrir para os bancários aqui que queiram participar, queiram fazer a sua contribuição. Não é só sobre a minuta, é sobre a organização sindical. Alguma ideia que você tenha para a gente poder realizar durante essa campanha, para nos mobilizarmos, ou fisicamente nas ruas, ou nas redes sociais. O sindicato está aqui para escutar vocês e para organizar vocês e para lutar junto com vocês, lado a lado. Então é importante a gente escutar os bancários, como a gente sempre fez e a gente sempre fará, para que a gente possa estar alinhado com os bancários e defendendo aquilo que os bancários estão mais precisando de defesa. Então, Mônica, vamos abrir as inscrições e aí a Vamos gente sim, vai. só uma Ah, parte, o Abelha o, Cardoso. e o Cardoso chegaram? acabaram de entrar aí. Pode, se Vamos você pedir para eles quiser fazerem uma chamá-los aí. saudação, né? Cardoso, boa noite. Faz uma saudação para a gente. Sei que você está apertado de costura aí, que você deve ter chegado agora, né, meu amigo? Pessoal, boa noite. Boa noite. É, desculpa, presidente, eu tava. E São Paulo está com problema de É, internet. tá. Está chovendo demais lá. Tá chovendo mesmo. Meu Deus. Acho que vai ser Eu não ouvi o difícil, que você então. falou. Ô Cardoso, vamos fazer o seguinte, Pois vamos abrir não. uma exceção para você, fecha o seu vídeo, porque a sua conexão não está muito boa, não. Fecha o vídeo e fala, vamos ver se vai melhorar. Oi, boa noite. Melhorou? Melhorou, pode falar. Ô, presidente, desculpa aí, né? Eu não estava. Está chovendo muito em São Paulo, a gente vem correndo. É, só boa noite, é isso? Isso, uma boa noite. Uma saudação. Então, pessoal, boa noite a todas e todos. A gente estamos em São Paulo, né? Como eu disse, amanhã a gente vai entregar a nossa pauta de reivindicações para a FENABAN, para a Caixa, para o Banco do Brasil. É uma campanha que a gente vai ter muita dificuldade, mas isso é sabido, né? Nós somos de luta, os bancários e bancárias são de luta, o sindicato de BH é um sindicato de luta, que apoia todas as demandas e todas a importância, as demandas importantes da categoria. Então, assim, vamos para a luta e vamos fazer uma bela campanha de novo, como sempre a gente fez, a gente tem, foi dito, aí, eu peguei muito rápido, né? Uma CCT que é exemplo para todas as categorias. A gente é estudado, existe até alguns trabalhos de mestrado, né, estudando a nossa CCT, como que os bancários conseguiram essa conquista que ela é maior em alguns pontos do que a própria CLT. Então, muito, muito feliz de estar aqui com vocês, da gente fazer essa luta aí juntos. Obrigado, presidente. Obrigado, Cardoso. Esse é outro aí, junto com o Matheus, comigo e com a Abelha, que vai virar madrugadas aí de novo, né, Cardoso? A Abelha tá aí, Mônica? Nosso presidente da FETRAF Minas? Presidente, boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos os companheiros e companheiras. Boa noite, Ramon. Também estava chegando agora em São Paulo também, né? E chovendo bastante aqui, cara. A gente estava aí esse fim de semana e na Conferência Nacional, onde a gente aprovou essa minuta que nós vamos aprovar, né? Pelo menos a proposta de aprová-la na Assembleia daqui a pouco. Mas eu acho que é importantíssimo essa plenária para que a gente possa esclarecer todas as dúvidas dos bancários e bancárias que estiverem aí, né? E amanhã a gente está aqui para essa reunião com a FENABAN. E estamos aí, presidente. O que você precisar, estamos juntos. Estamos de olho aí na nossa plenária e votar também na nossa Assembleia. Obrigado, presidente Abelha. Muito bom ter você aqui com a gente.
e salientar que o presidente Abelha é diretor aqui da nossa entidade, né? Faz parte aqui do Conselho Fiscal. Um orgulho para a gente ele estar lá na presidência da FETRAF, assim como a Eliana Brasil na Contraf, assim como o Matheus também lá na Cooperforte. Onde você está mais, Matheus? Está na Cassi também? Eu estou no Conselho de Usuários da Cassina, né, Minas Cassi. Gerais, mas em termos de diretoria, fazendo parte da direção, eu sou delegado seccional da Cooperforte, representando Minas Gerais e Espírito Santo, e também estou na NAB como diretor regional da NAB aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, representando os companheiros lá na associação. Ótimo. E aí tem também o Cardoso é vice-presidente da FENAI, cargo importantíssimo aí no movimento sindical, nosso ex-presidente, motivo de muito orgulho para nós. Quero dizer para vocês também, bancários e bancárias que estão aqui com a gente, toda reunião de negociação que a gente tiver, depois dessa reunião de negociação, nós faremos como nós fizemos na campanha passada, as plenárias virtuais. Então, vamos fazer muita plenária virtual. Para que serve a plenária virtual? Para esclarecer os bancários sobre o que está acontecendo, o que aconteceu nessa mesa, e o que está acontecendo na campanha, e para organizar a categoria, para a gente se organizar. O que nós vamos fazer, né? Como é que nós vamos lutar? Como é que nós vamos construindo ao longo do processo da campanha salarial, nos organizando e criando essa força para a gente enfrentar os bancos. Então, vamos abrir a palavra, Mônica. Vamos definir aqui eu e você a mesa, 3 minutos para as pessoas fazerem a intervenção. E aí, quem quiser fazer a intervenção, por favor, levanta a mãozinha, vai aí no ícone reagir, levantar a mão. A gente vai chamar você. Na hora que você for falar, a gente pede para abrir o vídeo, motivo de segurança, e você pode fazer o uso da palavra aí durante os 3 minutos, tirar sua dúvida, o que você quiser falar, tá bom? Então tá aberto. Os bancários que queiram participar podem levantar a mãozinha. Lembrando, Mônica, que agora às 19 horas começa a nossa assembleia virtual para a gente poder votar sobre a minuta de reivindicações. O companheiro Mosca levantou a mão, né, Mônica? Isso, Pode exatamente, falar, Mosca. companheiro Mosca. 3 minutos, Mosca. Você está no mudo, Mosca. Tira do mudo. Boa noite a todos. Boa noite. Como foi dito aí, né, nós temos uma campanha salarial desse ano muito complicada, muito difícil. Para quem não sabe, gente, em 2024, que foi o nosso último acordo, nós falamos que, né, os banqueiros têm um representante na mesa que chama Adalton, né, e ele já em 2024 queria fazer várias mudanças na nossa convenção. Eu não vou discorrer sobre isso aqui porque o tempo é curto, né? E ele está lá para fazer isso. Ele foi contratado a peso de ouro, não foi à toa. Inclusive, ele é de Minas Gerais, né? Ele veio aqui da Fiat. Então, assim, ele já ameaçou em 2024, mas disse que 2026 não passaria. Que ele está lá para reformar a nossa convenção. Como eu disse, não dá para a gente pontuar aqui as questões, mas são retirados direitos assim importantes para a nossa categoria, o que levaria a nossa convenção, né, a não ser uma convenção que é uma das melhores dos trabalhadores do país. E ele tem, né, a FENABAN tem um instrumento que a gente vem falando há anos, aí desde 2017, na tenebrosa mudança na reforma trabalhista do Temer, que é a ultratividade, né, que acabou com a reforma trabalhista. Que eu também não vou falar que eu acho que todo mundo sabe, algumas pessoas ainda não sabem disso, né? O que é ultratividade? É você não ter o acordo anterior valendo a partir de determinado momento, que no nosso caso é a data fatal, 1º de setembro. É a data nossa limite, né, entre aspas, para fazer um acordo. Então a gente vem com a faca no pescoço desde 2017 com essa questão que antes não existia. Antes a gente entrava aí em setembro, outubro, fazendo greve e não perdia nada. A gente podia não conquistar, mas não perdíamos. E agora é o contrário. Nós corremos o risco, aí o pessoal pergunta, Carlos, mas será que os banqueiros vão retirar? Eu falo assim, ó, uma coisa é você querer e não poder, o que era até 2017.
Outra coisa é você poder e não querer. Vai depender muito da 2 minutos, conjuntura companheiro. e das questões que vão se decorrer durante a campanha salarial, né? Mas que eles podem, eles podem. Bom, então, para encerrar, eu queria dizer que foi dito, mas não foi só o BB e a Caixa que fizeram encontros específicos, os bancos privados também fizeram, né? Tiraram uma pauta específica. Eu falo do Bradesco, que é o banco ao qual eu pertenço. Inclusive, hoje o banco fez uma mudança no plano de saúde, cobrando dos funcionários novos que vão entrar. Então, assim, a gente tem uma campanha salarial difícil, mas as negociações específicas também são difíceis, né? Mas com unidade, perseverança e organização, nós vamos conseguir dobrar a FENABAN e depois continuar nas discussões dos bancos privados. E para é uma excelente Conclua. campanha para nos ajudar também, porque depois nós temos em outubro uma coisa muito importante que foi dita aí, porque não adianta a gente fazer a melhor campanha salarial e Conclua, perder companheiro. tudo. Eu vou concluir, perder tudo em outubro e novembro, né, dependendo da conjuntura. É isso, muito obrigado e boa noite. Obrigada. Nossa Senhora, tá de Companheiro tarde. Matheus. Matheus, Obrigado. Meu intuito, né? Estamos aqui com alguns colegas do Banco do Brasil presentes. A gente agradece a presença de todos. E é para dar um informe, né? Que finalmente o Banco do Brasil cedeu aí aos nossos pedidos e nos jogos da Copa do Brasil, né? Nos jogos do Brasil na Copa, os bancários não precisarão compensar horas, tá? Dos jogos da seleção, porque antes havia assim essa possibilidade. Mas a comissão de empresas, né, a gente negociou, insistimos com o Banco do Brasil e agora ele recuou e não haverá mais essa necessidade de compensação das horas em razão dos Jogos do Brasil, tá? Fica só esse informe aí, obrigado. Obrigado, Matheus. Eu queria dar uns informes aqui, Mônica, para os bancários e bancárias que estão nos assistindo agora e vão nos assistir depois lá no YouTube. Na consulta nacional, algumas questões relevantes, todas são relevantes, mas algumas sobressaltaram aos nossos olhos, que os bancários responderam. Então, em relação às prioridades que eles querem na consulta, na campanha nacional desse ano, dos 55 mil bancários que responderam, 93% disseram que querem aumento real no salário. Então, isso é uma prioridade importantíssima, que a gente não vai abrir mão. Nós queremos aumento real. E o que que é aumento real? É o aumento acima da inflação. A inflação é medida pelo INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Ela está projetada agora para o mês de agosto, 4,75, 73. Vamos colocar 5. Nós queremos aumento acima disso. Menos do que isso, a gente não quer. A gente não aceita. Os bancários não querem. Outro ponto relevante também em cláusula econômica é que 63% dos bancários disseram que querem aumentar a PLR, querem uma PLR maior. Por quê, gente? Porque é uma coisa meio que tá na cara. O lucro dos bancos, a cada ano que passa, bate recorde. Ah, mas o Banco do Brasil diminuiu demais. Mas mesmo assim é um lucro bilionário. É muito dinheiro. E os bancários é que constroem esse lucro. Nada mais justo do que os bancários participarem também dessa lucratividade, terem a sua participação nesse lucro. E um outro ponto relevantíssimo também, um terceiro ponto que 51% dos bancários que responderam apontaram, disseram que querem aumento maior no vale alimentação e aumento maior no vale refeição. Isso também é muito importante. Às vezes o INPC ele não retrata muito bem a inflação de consumo, a inflação lá na prateleira do supermercado. Às vezes os alimentos eles têm um aumento de preço maior do que outros produtos. E às vezes isso não reflete na inflação geral. Então, esse pedido dos bancários de que querem um aumento maior no VA e no VR é relevante e nós não vamos abrir mão disso. Não vamos abrir mão disso. Em relação às cláusulas sociais, que é aquilo que aflige muitos bancários, prioridades que os bancários querem, 65% dizem que querem a manutenção dos nossos direitos, que é o que o Mosca trouxe aqui, muito bem lembrado.
Depois da reforma trabalhista de 2017, a gente perdeu muita força, os trabalhadores perderam muita força com a famigerada, com o famigerado fim da ultratividade. O que que é a ultratividade? A gente tem a nossa database, o nosso acordo vale até 31 de agosto, até a meia-noite do dia 31 de agosto. Se a gente não tiver um acordo assinado à meia-noite do dia 31 de agosto, nós não temos mais direito, nós não temos mais convenção coletiva de trabalho. Ah, Ramon, mas vocês falam isso, mas a FENABAN não tem coragem de fazer isso. Olha, gente, o banco tem coragem de fazer tudo. Inclusive, quando a gente vai entregar a minuta para eles de reivindicação dos bancários, a gente entrega também um pré-acordo. Dentro das cláusulas desse pré-acordo que a gente pede para a FENABAN assinar, junto com a gente, é a garantia da manutenção dos direitos vencida a data base. É simples, é só a FENABAN ir lá e falar assim: ok, eu garanto o direito de vocês vencendo a data base. Sabe qual que foi o ano que a FENABAN assinou esse pré-acordo com a gente? Nenhum. Nunca quis assinar. Nunca quis assinar. E todas as vezes ela fala com a gente em mesa. E não é uma vez só. É toda mesa que tem que fechar o acordo até na data base, porque senão ela não consegue manter a CCT. Então não duvidem da FENABAN. Isso é muito sério. Isso não é balela do sindicato, não é falácia do sindicato, isso é verdade. E nós vamos mostrar para vocês esse ano, nos vídeos que nós vamos colocar nas redes sociais e mostrar para vocês que é verdade. E isso é muito importante também a gente falar, Mônica, porque, infelizmente, como não é privilégio dos bancários, isso em qualquer lugar, inclusive com redes sociais, é a fake news, é a mentira. É os oportunistas de plantão. Pessoas que querem ganhar like, que querem ganhar seguidor, que querem ganhar adeptos e que criam o caos e a confusão só para poder criar, sem justificativa nenhuma, só para poder tumultuar. A gente tem isso na categoria bancária, infelizmente, né? Tem bancário e bancário que fica tentando fazer isso. O que que a gente quer falar para vocês, olhando nos olhos de vocês? Notícia séria e verdadeira é no site do sindicato e nas redes sociais do sindicato. Fora dali, não acreditem. Não acreditem. O nosso departamento de comunicação, a qual a Helena Brasil é a nossa diretora, é sério, responsável e posta tudo é, da medida do possível full time. Porque também os trabalhadores do departamento de comunicação, né, Eliane Brasil, eles não trabalham 24 horas e nem são PJ, são CLT. Eles trabalham 8 horas por dia. Vai ter momentos que eles não vão conseguir postar porque não vão estar trabalhando. Aí eu vou postar, a Eliana Brasil vai postar, mas também a gente não vai estar acordado o tempo todo, nós vamos virar madrugada, às vezes a gente não vai ter internet em algum lugar. Mas para vocês saberem se é verdade ou não, é o site do sindicato e as redes sociais do sindicato, ou, melhor ainda, entre em contato com o diretor do sindicato ou a diretora do sindicato que faz lá a sua agência, que te visita. Aí você vai ter informação segura e verdadeira. Mônica, pode falar. Não é só para reforçar essa questão de acompanhar as redes sociais do sindicato. Isso é muito importante por muitos motivos, tá, gente? Primeiro, para vocês terem uma informação fidedigna, com embasamento, limpa, que a gente tem interesse, é que vocês acompanhem de perto tudo que está sendo feito, que está sendo negociado, né? E principalmente porque as visualizações e os likes, ou enfim, as interações, elas são visíveis e os bancos acompanham nossas redes sociais, todos os sindicatos. E eles têm ali também um termômetro da acessibilidade de vocês, ou do acompanhamento, ou da importância que a campanha está tendo para vocês. Então, é muito importante, muito mesmo, que vocês sigam essas redes sociais, acompanhem o que está acontecendo, tentem participar aí do que a gente propuser de fluxo aí nas redes sociais, porque às vezes também esse é um local de campanha, né? É um local de manifestação muito importante.
A outra coisa, gente, é que o banco, só lembrando, o banco tem coragem de tomar até casa, né? De quem está morrendo, imagina, imagina se ter coragem de ferrar com a gente muito bem. Não confio, não confio mesmo. E se eles estivessem dispostos a considerar outra atividade, eles assinariam um acordo, e isso não existe, infelizmente. Seria muito bom, porque a gente teria uma negociação muito mais leal e equilibrada, mas é isso que temos para o momento, graças aos senhores parlamentares que estavam lá naquele período, e enfim, né, que a gente tem que pensar quem que a gente vai colocar lá para não repetir coisas desse gênero, piorar ainda mais a nossa vida. Temos Exato. aqui o Marcelo também, que se Isso. manifestou aí, levantou a mãozinha. Antes do Marcelo falar, Marcelo, só um minutinho. O Marcelo está com a gente em todas aí. Bem-vindo, viu, Marcelo? As prioridades da campanha: 45% dos bancários querem garantia do emprego, 39% dos bancários disseram o seguinte, que querem discutir melhorias nos planos de saúde. O plano de saúde da Caixa esse ano vai ser um tema que vai pegar na mesa de negociação. 35% querem o combate e o fim do assédio moral, né? Essas informações nós vamos divulgar em breve para vocês, tá, pessoal? A gente vai divulgando estrategicamente a cada mesa de negociação, porque a gente não solta todas as informações de uma vez. Tem uma estratégia para a gente ir pressionando os bancos. Marcelo, você está no mudo. E só lembrando aqui, antes do Marcelo tirar do mudo aí, começou a assembleia, 19 horas. Entra lá no site do sindicato, na matéria onde tem a assembleia, clica no link para você votar e o sindicato orienta o voto sim. Vote para aprovação da Minuta Nacional de Reivindicações para que a gente possa iniciar as nossas mesas de negociação com a FENABAN. Mande para os seus colegas de trabalho para que eles votem também. Quanto mais gente participar, mais forte o sindicato é. Marcelo, Boa noite, gente. Tudo boa bem? noite. Tô sendo ouvido agora? Tá sim, Marcelo. Ah, beleza. Gente, esse ano eu tive a chance de participar do CONICEF, né, pela primeira vez. Sim, foi uma experiência muito boa, muito gratificante, né? Tem muitos elogios a esse tipo de evento, de mobilização, né? Tem algumas críticas também que eu vou guardar para outro momento, porque o que eu quero trazer aqui, que é uma coisa muito importante, que esse agora é o momento da unidade nossa, né? É o momento da gente agir como categoria unida, porque nós vamos ter uma negociação muito difícil pela frente, onde a gente está correndo contra o tempo. Essa questão da ultratividade é muito séria. E pode ter certeza que o lado de lá vai usar isso contra a gente, né? Vai atrasar a reunião, vai furar a reunião, né? Vai deixar o negociador esperando, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que o nosso sucesso vai depender muito de um movimento muito forte da base, né? O recado que eu queria deixar para todo mundo aqui, que todo mundo, depois que sair dessa plenária aqui, amanhã na sua unidade ou hoje nos seus grupos, começar a inflamar os colegas, tá? A gente tem que estar disposto, todo mundo tem que estar disposto a fazer greve. Todo mundo, a gente precisa fazer um movimento de unidade que meta medo nesses caras, entendeu? Porque eles estão muito folgados, eles estão assim, né? As últimas demonstrações nossas de união foram fracas, né? Todas as eleições que a gente teve esse ano aí deu 25%, 30% de participação, né? E enquanto a gente tiver assim, o lado de lá sente o cheiro do sangue na água, entendeu? Então, por isso que a gente precisa, desde o início, demonstrar que a categoria está unida, né? Botar fogo, chegar amanhã, falar para o pessoal, ó, se você quer conquista, você precisa estar disposto a estar junto ao movimento, né? Eu posso assegurar que eu participei né, da elaboração dessa minuta específica, nossa, já está perfeito. A minuta está assim, sempre tem uma coisinha ou outra que dá para elaborar melhor, alguma coisinha que fica de fora, mas assim, tá uma minuta né, uma minuta dos sonhos, né? Se a gente conseguisse tudo, é lógico que não consegue tudo, mas tem uns pontos nevrálgicos aí que a gente precisa, né? Por exemplo, né, a queda do teto do sal de caixa, que a gente só vai conseguir se a gente botar medo do lado de lá,
mostrando que a gente é uma categoria forte, que a gente pode parar o negócio deles, entendeu? Então é esse o recado que eu quero deixar, né? Vamos todo mundo para as nossas bases, para a gente botar fogo na turma e vir todo mundo junto, em união, né? Em unidade de ação, para a gente conseguir as nossas conquistas. Obrigado, boa noite. Obrigado, Marcelo. Isso mesmo, apoiado. Né? Tem que ter um É, senso agora de unidade de categoria. Pode isso aí. chamar, Mônica. E o Marcelo deixou até um tempinho aí sobrando. Parabéns, Ah, que Marcelo. bom. Agora Agora é o eu, Elbert, por Albert. favor. Boa noite a todas e a todos. Só para pontuar, porque tem alguns colegas aí, algumas colegas, né, do Banco do Brasil, e a questão do saúde caixa, né, tem uma diferença em relação à CACI, porque o saúde caixa ele está dentro da estrutura da caixa, né, e a CACI é um CNPJ separado. Então, assim, a gente tem a negociação em curso com a CACI, mas é paralela em relação à nossa negociação coletiva que discute, né, as relações de trabalho aí com o Banco do Brasil, mas no nosso Congresso Nacional Sociais do Banco do Brasil apareceu nessa questão da CACI, a gente discutiu, debateu, tirou, né, algumas orientações aí que a gente gostaria que os negociadores na mesa específica da CACI sigam, né? E isso não está apartado da nossa negociação, só não vai constar, né, do nosso acordo coletivo, porque a CACI não faz parte da organização do Banco do Brasil, né, organicamente. Então, só colocar essa questão, porque pode parecer que só o saúde caixa que vai estar em debate, na verdade, só uma questão, né, aí, de natureza jurídica da CACI, que é diferente. E só, né, ressaltar aí o que o nosso colega da Caixa falou, realmente, né, a gente vai precisar estar muito coeso, né, muito unido para fazer frente a essa negociação que vai vir com certeza, né, com uma atitude muito agressiva aí da FENABAN, né, por parte do Adalto, que já demonstrou isso na última negociação, que ele quer realmente fragmentar, né, a categoria, quer fazer com que a nossa categoria Um minuto, seja companheiro. dividida Falta um minuto. para que, ok, para que a gente, né, perca força frente a esse lobby, né, grandioso aí que a Organização dos Banqueiros, né, o maior lobby financeiro e político do Brasil, com certeza, e a gente vai ter que fazer a nossa mobilização, a nossa organização, vamos ter que ir para as unidades, né, nós diretores aqui, e contar com a participação e a colaboração dos colegas, né, os colegas que estão aqui, que são mais engajados, que fazem esse elo aí com o sindicato, né, em relação aos colegas que estão na base, para que possam nos ajudar a organizar esse movimento, essa mobilização, para que a gente tenha sucesso na nossa negociação. Então é isso aí, vamos firme, vamos rumo à vitória, para mais uma grande negociação aí, para conseguir garantir o direito que a gente tem e avançar onde for possível. É isso. Você está no mudo aí. Elbert fez exatamente 3 minutos. Agora a Carla. Bem-vinda, Carla, por favor. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Ramon. Boa noite. A primeira coisa que eu gostaria muito de falar é parabéns, Ramon. O Conecef foi um sucesso. Foi muito boa a participação de todos. Realmente, as ideias foram debatidas. E o que eu quero dizer para as pessoas é: agora é hora de união. Agora tem que estar todo mundo junto. Depois que passar a campanha, nós podemos voltar a discutir, brigar, defender pontos diversos. Mas agora temos que estar todos mostrando para os banqueiros que nós estamos juntos. E para a gente fazer isso, significa que a gente precisa participar junto às redes sociais. O Ramon falou, eu já fiquei muito feliz quando o Ramon falou que vai fazer intervenção da onde eles estiverem, ele, Eliana. Contem com a gente, avisem para a gente, que a gente vai com certeza divulgar, vai mobilizar os colegas para os colegas entrarem, mobilizarem, porque a gente sabe que os bancos hoje em dia monitoram as redes sociais.
Então, é importante a gente mostrar que a gente está junto com o sindicato nas redes sociais e que a gente vai estar lá, vai estar dando apoio, vai estar junto. E é importantíssimo a gente entender que todos nós somos trabalhadores. Então, a gente precisa pensar muito na nossa eleição de outubro. Então, nós somos todos trabalhadores, a gente não vive de renda. Todos nós, todas as pessoas que não têm condição de parar de trabalhar, não vivem de renda, elas são trabalhadores, pertencem à classe trabalhadora. Não importa se ele é dono de mercadinho, não importa se ele é bancário, não importa se ele é gerente, não importa se ele é superintendente, não importa se ele é um mero escriturário ou um TB, como a gente chama na Caixa. O que importa é todos nós somos trabalhadores. Todos nós precisamos do apoio do sindicato. Sem o apoio do sindicato, a gente não consegue ir a lugar nenhum, que é a nossa voz na mesa de negociação. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigado, Obrigada a Carla. você, Carla. Agora o Pontelo, é isso mesmo, Pontelo? Falei do seu nome corretamente? Corretamente, Pontelo. Isso, Tá muito certinho. bem, Boa noite a bem-vindo. todos. Muito obrigado. Boa noite, Ramon. Boa noite a Noite. todo mundo que está aqui presente. Ramon falou uma coisa que eu gostaria, complementando também, né, a nossa colega Carla, que acabou de falar, é que a importância que esse ano é um ano eleitoral, a importância do nosso posicionamento perante as redes sociais, porque a oposição está fazendo mídia e está propagando, buscando like, e é importante também a nós fazermos a nossa parte, frente ao sindicato, que é uma categoria organizada, e a força que tem o sindicato perante a nós, bancários de base. Então, é sobre isso, a importância da gente fazer essa divulgação, essa propagação, replicar as matérias que principalmente é fonte de verdade, que é os grupos, né, que nós participamos do sindicato aí, que o Mosca e o Giovanni e os demais pessoal aí alimenta de informações, que ali são informações verdadeiras, e é isso, a gente continuar fortalecendo a categoria, porque nesse momento agora não é um banco e outro, agora é todos unidos. E já que os bancos, eles monitoram nossas redes e monitoram, então eles vão ver a nossa movimentação perante a essa defesa pela nossa categoria. É isso, pessoal. Obrigado. Perfeito, Ponteiro, perfeito. Obrigada a você, Pontelo. Perfeito. É isso mesmo, né? Começamos bem, a nossa plenária bem, unidade. Unidade enquanto categoria, né? Aqui não tem bancário de um banco ou de outro, aqui somos bancários, ninguém é rico, todo mundo é trabalhador de carteira assinada, né? E nós temos que lutar de mão dada, porque se alguém soltar a mão de alguém, a gente perde força, né? Você está perfeito nas suas colocações. Inclusive, Leonardo, Mônica, para a gente já caminhar aqui para a gente encerrar, na Consulta Nacional dos Bancários, uma informação importantíssima que ô, Eliana, eu acho que eu não podia falar, não, mas eu estou falando, você não me dedura para a Giovânia, não, tá? Nossa presidenta. Perguntamos para os bancários. Bancário, como você prefere ser informado sobre as atividades sindicais durante a campanha nacional dos bancários? 52%. Ano passado foi 31%. Esse ano subiu para 52% dos bancários falaram o seguinte, que querem ser informados através de WhatsApp. Recentemente, o sindicato criou o canal dos sindicatos bancários de BH no WhatsApp. Se você ainda não faz parte do nosso canal e não recebe as nossas informações, vai lá e pede a sua entrada no nosso canal. Inclusive amanhã, Eliana, pede para a turma da comunicação fazer um post no Instagram colocando o link para as pessoas entrarem no canal, porque já que o bancário quer ser comunicado pelo WhatsApp, vamos comunicar com o bancário através do WhatsApp. Então temos o nosso canal. Vamos fortalecer os grupos que os diretores têm com os bancários, as listas de transmissão também, para que os bancários possam. O Leonardo fez uma proposta sensacional, compartilhar aquilo que o sindicato também está colocando nas redes, para que os bancos vejam que estamos unidos, fortes, falando uma só linguagem, uma só língua.
Outra questão dentro dessa comunicação: 47% dos bancários querem ser informados através do site das entidades. 23% querem ser informados através do Instagram e do jornal do sindicato. Todas essas mídias, todos esses canais, nós vamos utilizar muito durante a nossa campanha salarial. E para a gente encerrar aqui, pessoal, para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, vou falar, tá, Eliana? Você não me dedura, não. Deixa eu pegar aqui a informação em relação à adesão de greve ou paralisação. Nós perguntamos para os bancários, Eliana Brasil, para conquistar os pontos que você avalia como importantes na campanha nacional dos bancários, você está disposto a 53% dos bancários disseram que estão dispostos a conversar com os colegas de trabalho sobre as reivindicações da categoria. Isso é muito importante. É muito importante você conversar com seu colega aí da agência que às vezes não participa das plenárias, não participa dos movimentos, conversar com ele e dizer para ele o quão é importante isso, o quão é importante essa unidade, o quanto é importante ele estar por dentro das notícias da campanha nacional e participar de alguma forma, seja repostando um conteúdo, seja conversando e convencendo um colega do lado dele, seja conversando e convencendo até uma pessoa que não é bancária, para poder a sociedade também estar do nosso lado. Então é importante a participação de todo mundo, todo mundo. 52%, pessoal, na última campanha, 2024, esse percentual foi 40%, subiu, foi para 52% dos bancários disseram o seguinte, que estão dispostos a aderir à greve. 52% dos bancários. Isso é muito importante, muito importante. É claro que isso aqui é uma consulta. A gente perguntou para 55 mil bancários responderam. Mas isso é muito bom, porque dá um sinal para o sindicato e para nós que estamos aqui ó, começando a organizar esse movimento da campanha, que os bancários estão dispostos a lutar, estão dispostos a enfrentar sacrifícios. E falar em sacrifícios aqui, eu quero pedir desculpa, porque eu lembrei aqui, não sei por que a palavra sacrifício, mas eu não citei aqui o meu querido amigo e companheiro presidente da PCF Minas, da companheiro Neri, a PCF Minas, presidente da PCF. Boa noite, Neri, tudo bem? Boa noite, Ramon. Boa noite a todos os presentes aí na plenária. Obrigado pela lembrança, mas fica tranquilo. O importante aqui são vocês que vão sofrer lá em São Paulo, né, nas negociações. A gente vai ficar aqui compartilhando, né, e fazendo o nosso papel de divulgar o trabalho que vocês vão fazer lá. Esse Conecef, eu vou falar pela Caixa, foi muito bom, foi um Conecef totalmente diferente. O nosso grupo que a gente levou, certo? Fez uma diferença tão grande que eu recebi até o feedback deles de como foi diferente a participação deles em relação, inclusive, ao ano passado. Foi muito debatido, aliás, foi muito debatido para quem estava presente lá. Foi uma pauta de reivindicação feita a centenas de mãos pelo país inteiro. Então, é uma pauta que precisa ser aprovada, deve ser aprovada e respeitada, porque é o interesse, é o desejo da nossa categoria. E lembrando que isso começou lá com a consulta, levamos as pautas que tiramos aqui na PCF, no encontro estadual, lembrando, né, que fizemos essa loucura de trazer todos os bancos aqui para a PCF, certo? E por isso eu acho que ela tem muito valor, tem muito contexto, muita textura. Então a gente tem que valorizar isso. Tudo que nós levamos daqui, a maioria, se não foi aprovada, foi juntada com outras parecidas, e a gente tem que valorizar isso daí e correr atrás. Não vai ser uma negociação fácil, mas também nós estamos aqui para isso. A toque de caixa, a gente vai vencer isso daí, tá? Obrigado a todos aí, vamos bora para frente. Bora para frente. Obrigado, Neri. E, pessoal, imagina, 50%, 52% da categoria está disposta a entrar na greve, e se a gente entrar na greve com 52% da categoria de cara parando, vamos ver como é que vai andar a campanha e se o pessoal vai estar disposto mesmo, né? Vamos cobrar dos bancários. Se responderam que estão, tem que estar.
50% dos bancários disseram o seguinte: participar de reuniões e assembleias. Então, pronto. Se a gente quer comunicar pelo WhatsApp, se a gente está disposto a conversar com o nosso colega para ele aderir ao movimento, se a gente está disposto a fazer greve e se a gente está disposto a participar de reunião em assembleia, é agora. Chama o seu colega aí no WhatsApp agora e pede para ele participar da assembleia, pede para ele votar, vote sim, aprovando a minuta, porque, gente, o resultado da assembleia também interfere na campanha. Os bancos sabem quantas pessoas que participaram, como é que foi o percentual de aprovação da minuta. Porque imagina, a minuta é aprovada com 1% de diferença. A FENABAN vai falar assim, ó, já começaram a campanha totalmente desorganizada e dividido. Tem um peso. Então é agora. Entre em contato aí com seu amigo, seu colega de banco, pede para ele votar, vota sim, aprova a minuta e vamos começar, de fato, a nossa guerra contra os bancos, contra a FENABAN. Quero agradecer a presença de cada uma de vocês aqui na nossa Assembleia. Participem. Se vocês estiverem passando pelo sindicato e eu estiver aqui, se eu estiver lá em BH, porque eu estou em São Paulo, entra lá na minha sala, vai tomar um café comigo, vamos trocar uma ideia. Não me encontrou? Manda um e-mail, fale_conosco@bancariosbh.org.br. Ah, mas eu acho mais fácil falar com o diretor que vem na minha agência. Ótimo, é representante do sindicato. Fale com ele, porque vai chegar até a mim também para a gente poder levar tudo isso para a mesa de negociação. União, força, coragem e esperança. Vamos junto, pessoal. Um grande abraço, boa noite e vota lá na Assembleia. Tchau, tchau. Boa noite.